Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade. A partir de agora eu te convido a se conectar com a gente. Sejam todos bem-vindos ao programa Conexões Fortaleza. Hoje nós vamos falar sobre saúde do cérebro. Ele que é um dos órgãos mais essenciais do corpo humano, responsável por controlar todas as funções do nosso organismo. Ele não apenas armazena nossas memórias e emoções, mas também coordena nossos movimentos e pensamentos. Mas será que você de casa está cuidando bem do seu cérebro? Já pensou nisso? Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui o Dr. Saulo Teixeira, que é neurocirurgião. Boa tarde, doutor Saulo. Acho que a gente lembra Boa tarde, de... Ana, tudo bem? Tudo ótimo. A gente lembra de fazer check-up, cuidar do coração, cuidar da coluna, enfim. Mas será que alguém lembra de que tem que cuidar do cérebro? Não falo de idosos, porque quando você chega numa certa idade, até alguns sinais começam a aparecer e são sinais de alerta. Mas, normalmente, as pessoas vão ao consultório para dizer, doutor, eu preciso cuidar do meu cérebro. Como é que é isso? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Na verdade, vão bem menos do que deveria, né, Ana? O cérebro, como você falou, não é é o órgão mais importante do corpo na medida em que ele comanda as nossas emoções, pensamentos, movimentos, sensações, mas também todo o funcionamento do corpo que é automático, aquele que está relacionado à respiração, aos batimentos cardíacos, ao tônus da pressão arterial. São coisas que a gente não fica pensando sobre isso, mas todas essas pequenas regulagens, vamos dizer assim, do corpo, elas passam pelo funcionamento do cérebro. E, particularmente nos idosos, como você falou, a gente percebe até uma curiosidade maior das pessoas em procurar atendimento, mesmo que não tenha um sintoma específico, para rastrear um ou outro problema. Mas, na verdade, a saúde do cérebro deveria ser um assunto perene ao longo da nossa vida inteira. Uma vez que, desde o comportamento da criança até as emoções do jovem adulto, até o estilo de vida do adulto em idade economicamente ativa, tudo isso vai fazendo uma pequena poupança ou então vai consumindo, deixando um débito para essa saúde do cérebro ao longo da vida. Quando a gente fala de transtornos infantis, geralmente leva para o neuro. Mas na idade da adolescência, um jovem, até porque como é um órgão que comanda o corpo inteiro, é muito fácil a gente negligenciar o cérebro porque os sinais vão nos levar para outras partes, né? É comum na adolescência, na vida adulta, procurar um neurocirurgião, a não ser que você tenha diagnosticado por outro médico e seja encaminhado? A neurocirurgia, Ana, até agradeço pela oportunidade de falar isso para uma audiência como a sua. A neurocirurgia é uma das especialidades que trabalham com a saúde do cérebro, né? Na verdade, eu gosto de falar isso para os pacientes, é uma forma de tornar mais palatável esse assunto, mais fácil de compreender. Eu faço uma comparação com o cérebro com um computador, por exemplo. Certo. Quando a gente vê um Perfeito. computador, o computador ele tem uma forma, tem uma cor, né, tem um tamanho e tal. Isso aí é a parte anatômica do cérebro, ou seja, o formato do cérebro, como é que ele está, se está machucado, quebrado, molhado, etc. e tal. Isso aí, a parte da forma diz respeito ao neurocirurgião. Agora, os programas que estão instalados nele, naquele computador, na verdade, eles dizem respeito principalmente a duas outras especialidades das neurociências, que são a neurologia clínica e a psiquiatria. Certo. Tudo isso, né, quer dizer, essas especialidades irmãs, a psiquiatria, a neurologia clínica e a neurocirurgia, em conjunto a gente trabalha para promover essa saúde do cérebro. No dia a dia, eu vou te dar um exemplo que é muito comum chegar no consultório. Então, assim, eu sou neurocirurgião, mas no nosso consultório, às vezes, chega um paciente que tem uma dor crônica relacionada a um problema na coluna, mas a paciente tem também uma depressão e também está com sintomas de esquecimento, por exemplo, né? Então, aí a gente tem essas três especialidades irmãs caminhando em conjunto. Uma vez que a depressão ela é melhor abordada pela psiquiatra, pela psiquiatria, o esquecimento, entre aspas, né, que pode fazer pensar em algum tipo de demência, está relacionado à atuação da neurologia clínica, e aí aquela dor por uma compressão de uma estrutura nervosa, ou se fosse uma dor de cabeça para pesquisar um tumor cerebral, um aneurisma, por exemplo, seria de responsabilidade mais direta nossa da neurocirurgia. Na vida real, a gente caminha, como eu falei, em conjunto, discutindo os casos, trocando ideias, e sempre que necessário a gente consegue dar um encaminhamento para um outro colega. Mas essa consciência do primeiro sintoma já existe nas pessoas? Olha, eu estou com uma dorzinha específica, vou procurar um neuro. Eu acho que não, né? Não, acredito que para o jovem e para o adulto em idade economicamente ativa, né, ainda não, isso não existe da forma como deveria. Claro que a gente tem uma barreira aí, que é a barreira de acesso. Infelizmente, o percentual das pessoas da nossa população que dispõe
ou de recursos financeiros para contratar um médico de forma particular, ou de convênio, ainda é limitada. A boa notícia, Ana Cláudia, é que os serviços de saúde pelo sistema público, né, eles estão ficando mais acessíveis para a população. E, por exemplo, no que diz respeito à rede de postos de saúde de Fortaleza, os encaminhamentos hoje em dia que são organizados de forma eletrônica, o índice de perda de prontuário, de perda de registro é mais baixo hoje em dia. Isso permite que as pessoas tenham acesso, mesmo a essas especialidades consideradas mais difíceis ou menos acessíveis, mas hoje em dia se consegue ter acesso de uma forma, eu não vou dizer fácil, mas vou dizer possível. Né? Certo. Então, todas essas pessoas que têm uma curiosidade sobre a saúde do cérebro hoje em dia, se tem um sintoma que justifica essa busca, elas conseguem chegar até o especialista. Então vamos lá, para você que está em casa que está pensando assim, mas que sintomas são esses? Que doenças são essas? Geralmente, doutor, o que é associado à doença do cérebro? Isso é uma doença do cérebro? E se você não cuidar do cérebro, para ser mais popular ainda, o que acontece? Quais são as consequências? Eu dividiria isso aí, Ana, em 4 momentos da vida, vamos dizer assim. Né? A gente considera aquele primeiro momento, ainda na infância e da adolescência, que as malformações e os transtornos do desenvolvimento são as condições mais frequentes. Sim. E aí a gente pode elencar aqui o transtorno do espectro autista, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, outras condições que são malformativas, que a criança nasce com alguma limitação. Isso são o primeiro componente desses 4 que eu falei. Já na idade mais reprodutiva, economicamente ativa, as dores crônicas são uma constante busca de atenção. Seja no caso das enxaquecas, que são predominantemente femininas. Olha aí, né? gente, o doutor já está falando a nossa língua, hein? Enxaqueca, fora os transtornos infantis que muitas mães hoje se deparam, né? Enxaqueca já é um sinal de alerta, hein? É uma coisa para ficar de olho, né? Enxaqueca, quando a gente usa essa expressão enxaqueca, na verdade, é até bom que o nosso telespectador saiba, a gente está falando sobre uma condição neurológica da qual a dor de cabeça é apenas um dos sintomas, né? Dor de cabeça é uma coisa muito maior, que envolve até a forma como o sangue circula pelo cérebro durante aquelas crises. Isso seria esse segundo momento. No terceiro momento, a gente já tem os tumores cerebrais aí em torno dos 50, 60 anos mais ou menos, é aquela fase em que, infelizmente, algumas pessoas têm tumores de outra parte do corpo, que acabam, vez por outra, indo para o cérebro, ou tumores do próprio sistema nervoso. E por último, lá depois da 6ª, 7ª década, aí a gente já está falando das doenças degenerativas, onde a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, elas ganham bastante espaço, inclusive na mídia. Doutor, se a gente tiver que ter um direcionamento para, em casa, detectar se aquilo é uma doença neurológica ou não, a gente pode usar como parâmetro, por exemplo, uma dor mais atenuada ou não? Por exemplo, no caso da enxaqueca. Eu sei que eu tenho uma dorzinha de cabeça, aquela dor está sempre ali, aí você pensa, pode ser vista, pode ser desidratação, pode ser uma dor de cabeça por conta de um dia cheio que eu tive, mas se é uma dor mais forte, pode ser algo mais sério, pode ser uma enxaqueca. A gente tem como usar isso como parâmetro? Sim. Na verdade, quando você fala isso, você está traduzindo em palavras para a gente o que é que significam sinais de alarme, né? A gente fala que as doenças neurológicas, elas têm sinais de alarme. No caso da dor, você falou muito bem, é aquela dor que muda de padrão de forma abrupta. Isso aí já faz a gente perceber que algo não está certo, né? Precisa de atenção. Mas não só isso. Tonturas sem explicação, dificuldade de visão ou audição, dificuldade de movimento em um dos lados do corpo, alterações de sensibilidade, sonolência sem explicação, todas essas são coisas que são chamadas sinais de alarme, ou seja, fazem a gente pensar que aquele problema que a pessoa está experimentando merece sim uma investigação adicional. Às vezes até pode ser uma coisa simples, né? Graças a Deus a nossa especialidade ela lida com coisas que são raras quando considerada a população geral. Os tumores cerebrais, por exemplo, a área onde a gente mais atua no dia a dia, o que a gente mais faz, são coisas que são raras. A gente, graças a Deus, conhece poucas pessoas que experimentam esse tipo de problema ao longo da vida. Mas como tem consequências muito devastadoras uma vez que acontece, então não custa nada a gente se precaver, buscar ativamente promover essa saúde do cérebro, identificar os sinais de alarme e resolver o quanto antes. Como é que estão os números hoje, doutor? Diante de pesquisas, artigos, as pessoas estão cada vez mais passando por esse problema ou isso vem diminuindo? Os fatores externos colaboram para isso e quais são? Se a gente falar especificamente sobre tumores cerebrais, a epidemiologia, que é a palavra que a gente usa para falar sobre a distribuição dessas doenças na comunidade, ela tem mudado um pouco ao longo do tempo, mas a incidência não parece aumentar tanto
exceto por um fato que inclusive é positivo, que é o seguinte: as pessoas hoje vivem muito mais do que viviam décadas atrás. Como as pessoas vivem por mais tempo, é natural que doenças que são próprias do idoso, elas se manifestem mais, não é verdade? Então, sob essa ótica, a epidemiologia tem sim mudado. Agora, outras tantas coisas que a gente que eu digo, não me refiro a mim, mas a neurocirurgia em geral, como, por exemplo, a associação entre o uso de telefones celulares e tumores cerebrais, foi uma coisa que foi exaustivamente investigada. Até agora a gente não tem nenhuma documentação nesse sentido. Em relação ao AVC, acho que o AVC hoje, a gente está vendo pessoas cada vez mais novas passando por esse problema. Existe algum consenso sobre isso? De onde é que está vindo tudo isso, doutor? Eu acho que é uma grande curiosidade, inclusive, de quem está em casa. Perfeito, excelente pergunta. Com relação aos AVCs, os AVCs se dividem em dois grandes grupos, né? Os AVCs isquêmicos, que são aqueles que respondem por 80% ou mais dos tipos dos eventos de AVC, e aqueles que são hemorrágicos, onde o cérebro sangra ao invés de faltar sangue, que são um pouquinho mais de 15% ali, esses números se encontram, né, em algum ponto. Na verdade, os AVCs, eles também, os isquêmicos, eles têm aumentado, sobretudo por essa questão que eu te falei. Na medida em que as pessoas vivem mais, é natural que essas pessoas experimentem mais doenças que acontecem principalmente na idade mais avançada. Exatamente. E o número de jovens? Pronto, nos jovens a gente tem duas coisas ocorrendo em paralelo. Uma delas está relacionada a estilo de vida. Estilo de vida. Né? É impossível fugir desse tema, infelizmente a gente tenta numa situação, começa a tentar falar uma coisa diferente, mas não adianta. O estilo de vida, infelizmente, ele está relacionado a uma série de problemas neurológicos e com relação aos AVCs não é diferente. Uma outra situação que a gente tem que levar em consideração também, Ana, e que representa um avanço do Brasil, como poucos locais do mundo nesse sentido, é que hoje essas condições elas são diagnosticadas muito mais facilmente do que eram há algum tempo atrás, né? A gente aqui em Fortaleza tem a felicidade de estar numa cidade que é uma cidade de vanguarda na identificação e no tratamento dos AVCs, particularmente dos AVCs isquêmicos. O HGF, por exemplo, é um hospital que tem um grande papel nisso. O IJF está começando também a ocupar seu espaço com esse perfil de paciente, embora não seja a vocação da casa. Mas na medida em que a gente tem mais serviços de saúde, é natural que a gente também identifique mais problemas, né? Esse é o paradoxo da saúde pública. Mas de fato o estilo de vida dessas coisas que você me falou é aquela que ainda faz muita diferença. Vamos lá, doutor. Estilo de vida, tabagismo, pessoas que ainda são sedentárias, mesmo com esse boom, né, depois da pandemia. Eu costumo dizer que depois da pandemia, a pandemia deixou muitos legados. Eu acho que um deles é esse. É você ter mais consciência da importância de se exercitar. Mas ainda existe muita gente que é sedentária. Quais são os hábitos que podem levar a esses problemas e que precisam ser mudados o mais rápido possível? Atividade física, cessar o tabagismo o quanto antes, ou seja, parar de fumar o quanto antes. E controlar doenças de base, as principais são pressão alta, hipertensão arterial, né? E diabetes mellitus. Fazer check-up regularmente. Isso é o fundamental. Agora, cada vez mais, o papel de outras coisas começa a aparecer nessa prevenção, vamos dizer assim, na falta de uma palavra melhor. Entre elas, por exemplo, a qualidade do sono. Hoje em dia a gente consegue identificar uma relação clara entre a qualidade de sono e a incidência de doenças cerebrovasculares, como por exemplo os AVCs, e também de doenças neurodegenerativas, como por exemplo as demências. Então, tirando aquilo que é mais óbvio, né, atividade física, se alimentar bem, não fumar, controlar a hipertensão, controlar o açúcar no sangue, do diabetes, além disso, coisas do dia a dia como a qualidade do sono tem um impacto fundamental nessa situação. Doutor, eu acho que, como a gente vive hoje, isso é o mais desafiador, viu? Verdade. Qualidade de sono é você ter aquele tempo que você leva durante a noite para o seu corpo descansar, você conseguir dormir com a mente limpa. Hoje, cada vez mais o uso do celular, pessoas usam o celular até momentos antes de dormir, adormecem com o celular e muitas vezes acordam e já pegam o celular e já leem mensagens do trabalho, enfim. O controle do estresse também passa por isso, né? E eu acho que o uso do celular colabora muito para isso, para você ficar mais estressado e você não ter essa qualidade no sono. Acho que isso é o grande desafio do ser humano hoje, com tantas tecnologias ao alcance dele. Verdade, Ana. O nosso cérebro ele foi feito para ter momentos de repouso que são muito mais extensos do que aqueles que a gente usa no dia a dia, né? A nossa
vida corrida, a pressão pela atividade econômica que a gente faz, seja no meu caso sendo médico, no seu caso como jornalista, uma série de outras profissões, vive essa pressão no dia a dia por produtividade, por resultado, por passar mais tempo acordado produzindo. Isso acaba tendo suas consequências com relação à qualidade do sono e tem essas outras pequenas coisas que nós mesmos causamos, como o uso do telefone celular. O cérebro não foi feito, né, para estar interpretando informações durante o período da noite, entrando noite adentro, e nem nossos olhos foram feitos para estar recebendo a luminosidade com a tela de um dispositivo eletrônico que fica colocando por horas na nossa frente. Então isso vai mudando o que a gente chama de ciclo circadiano, que é, em outras palavras, é o relógio biológico, acho que você é familiarizado com essa expressão, esse relógio biológico que faz com que a gente saiba quando está de dia, quando está de noite, quando é para dormir, quando é para acordar. A gente vai meio que mascarando isso aí com a pressão do dia a dia, com os dispositivos eletrônicos, com o barulho que a cidade traz para nós. Infelizmente, nem todos os nossos irmãos fortalezenses têm a possibilidade de estar num local silencioso, escurinho, seguro durante o período da noite, embora a gente tenha melhorado muito nesse sentido, né? É isso aí, doutor. Para resumir, vamos passar as dicas, então, para quem está em casa e está se perguntando assim, a partir de hoje eu quero cuidar melhor do meu cérebro. Acho que, primeiro de tudo, esses cuidados mais básicos, né? Check-up, gente, mudança de hábito, qualidade de sono. E quando a gente parte para uma consulta, doutor, qual é o trajeto que a pessoa pode seguir aí? Se não quer ir direto para um neuro, pelo menos ir para um clínico geral e qualquer sinal de alerta ali ele já vai ser encaminhado, não é isso? Acho que o fluxo é esse, Exatamente, né? Exatamente, Ana. A primeira coisa que eu asseguro para você e para a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente, né, que estão aqui em Fortaleza, é que a nossa rede de atenção básica à saúde, ela conta com médicos extremamente capacitados e que podem, se não acompanhar a jornada toda do paciente neurológico, claro que isso não é possível, né? A medicina se especializou muito ao longo do tempo, mas eu te garanto que os médicos que estão ao alcance das pessoas, eles conseguem sim identificar os sinais de alarme e quando necessário, né, quando eles percebem que aquilo é uma situação que precisa de uma atenção mais especializada, indicar a necessidade de exames e encaminhar para o atendimento especializado, que é quando acaba chegando na gente, como neurocirurgião, que é o meu caso, ou como neurologistas, psiquiatras, que são os outros colegas dessas especialidades irmãs. Perfeito. Doutor, só antes de encerrar, eu lembrei agora, a gente estava falando do cuidado com os idosos. Sim. E a gente vê que os idosos têm um cuidado muito grande, com um medo muito grande de, eu não quero perder a minha memória. Então, existem coisas específicas para exercitar a mente, por exemplo, palavras cruzadas, aquelas dicas que sempre são dadas, não é isso? Exato. Ana, se a gente entender, claro que não é bem assim que funciona, é uma forma pedagógica de explicar, mas se a gente entender que os nossos músculos, eles guardam uma reserva funcional, né? Assim, você está mais forte, então aguenta tem mais resistência para desempenhar suas atividades. Com o cérebro não é tão diferente. Então, o cérebro daquela pessoa que enquanto está envelhecendo, ela estimula mais, ela busca ter um nível intelectual melhor, busca conversar mais com outras pessoas, busca ter acesso a mais informações e processar isso da maneira adequada. Sem dúvida, esse cérebro vai guardando uma reserva funcional para quando a perda natural do envelhecimento se aproximar, isso ser menos sentido para aquela pessoa. Então faz toda a diferença. Perfeito, doutor. Obrigada pela sua participação. Volte sempre ao Conexões. Que agradeço. Obrigado. Você de casa, obrigada pela sua companhia. Nosso próximo encontro já fica marcado. Te espero. Tchau, tchau.